Então, reiniciando, né? Essa aula está sendo gravada. Bom dia a todos, 9º ano. Essa aula é para o matutino e para o vespertino. E nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo Arte e Consumo que vimos até agora. Nós vamos trabalhar com uma página compartilhada do livro, a página 61, e depois nós vamos ver um PowerPoint que vai fazer uma explanação sobre a arte de consumo nos dias de hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar a tela do livro, para a gente começar pelo livro. Ok, então vamos lá. Olhando para a história, né? Uma das principais críticas da pop art era em relação ao consumismo da sociedade da segunda metade do século XX. Muito bem, em diferentes épocas, a arte também questionou e criticou a relação das pessoas com os bens materiais, a riqueza e as aparências. Isso, até os dias de hoje, também vem acontecendo. A partir do final do século XVI, tá, até o início do século XVIII, um tema do gênero natureza morta. Esse gênero natureza morta é quando você usa objetos e coisas inanimadas para representar. Então, flores, objetos, enfim. Tá? Chamada vanitas. Tá? Tornou-se popular, especialmente na Holanda. Por meio de representações simbólicas, essas obras pretendiam salientar, evidenciar, né, a finitude da vida em contraste com a duração ou com a durabilidade dos bens materiais. Dessa maneira, criticava-se o apego da sociedade à riqueza e ao desejo de possuir objetos valiosos, uma vez que demonstrava a inutilidade de acumular tesouros materiais diante da certeza da morte. Então, nós estamos vivendo aí no momento da pandemia e essa questão aí está bem em evidência, né? Nós não podemos sair para comprar nada. Adeus shopping, né? Para quem é consumista, né? Deve estar sofrendo bastante e deve estar revendo também essa postura consumista que nós temos, né? Desde a industrialização até os dias de hoje, o homem está cada vez mais preocupado em ter do que ser. Então, essas questões já foram abordadas no século XVII, no século XVIII, no século XX, no meado do século XX, com a pop art, e até os dias de hoje nós vemos também alguns artistas que ainda, que também se preocupam com essas questões, né? Então, observe a obra ao lado. Essa obra é de Hendrik Andriessen, tá? Chama-se Natureza Morta Vanitas. Ela foi criada em 1650. É um óleo sobre tela, tá? Não é uma obra muito grande, 63 por 84, né? Mas ela tem uma riqueza de detalhes que é uma beleza, né? Para compor uma vanitas eram usados diferentes símbolos como exemplos abaixo. Então é interessante vocês identificarem esses elementos que são simbólicos. Algumas vezes eu falei para vocês em aula que a cadeira é um elemento extremamente simbólico, porque ela representa poder, ela representa um lugar de destaque em várias sociedades e até nos dias de hoje, né? Então, aí nessa obra nós vamos ver vários elementos que têm uma simbologia interessante e é curioso a gente conhecer. Tá? O poder, representado por coroas, tiaras, medalhas e espadas, né? Então, esses elementos que aparecem aí na obra representam o poder. Moedas, pedras, metais preciosos, tecidos requintados como veludo, como a seda, né? Também representa riqueza. Não poder, mas riqueza. Prazer e luxúria, representados por taças de vinho, espelhos, flauta e cartas de baralho. Interessante, flautas e cartas de baralho, né? Luxúria, enfim. Talvez isso tenha a ver um pouco com o Baco, né? O deus do vinho, enfim, representa prazer e luxúria. Perecividade, uma coisa que é perecível, ela acaba, ela não dura para sempre, ela é perecível, né?
representada por flores que vão murchando, bolhas de sabão que se desfazem, relógios, porque o tempo passa, e ampulhetas também, que representa um instrumento que mostra a passagem do tempo, né? Então, tudo é perecível aí nesse caso. Imortalidade, representada por livros. Olha que interessante, né? O livro representa a imortalidade. Vocês devem lembrar que algumas aulas, não só eu, mas outros professores também comentam, gente, a cultura, o aprendizado que vocês têm nos livros, é uma coisa que vocês levam para a vida de vocês, ninguém tira de vocês, né? Então, ele vai eternamente junto com você. Então, é interessante o livro ser um objeto que representa a imortalidade, né? E a finitude, representada por crânios e ossos humanos. Morremos, viramos pó, né? Então, a finitude representada por crânios e ossos humanos. E tem uma atividade prática aí, que vocês vão fazer em casa, e eu vou dar uma orientação aqui, prestem bem atenção. Como você produziria uma vanita com base no seu contexto atual, no seu dia a dia, na sua vida, nas questões suas, da sua família, tá? Que objetos da atualidade do seu cotidiano você usaria? Você é muito vaidoso? Vaidosa? Um pente? Um batom? E pode representar a vaidade, né? Então, de repente, as coisas que são importantes para você, né? Você vai usar aí na sua vanita. Converse com os seus familiares, né, a respeito disso. Para finalizar, você vai fazer uma composição de uma vanita sobre uma mesa. Coloque um tecido bonito em cima da mesa, junte esses objetos que representam coisas importantes para você, né, lembranças ou então valores, né, seu, da sua família, mas principalmente seu, né, porque a expressão é sua, você que é o artista. Então, e aí, monte uma composição, né, desses objetos e vai desenhar. Aí pede para você desenhar e depois colorir. Alguns alunos vão se atrapalhar um pouco para desenhar, mas assim, se esforcem para fazer um desenho sobre esses objetos, da forma como vocês organizaram ele na mesa, tá? E façam um colorido bem bonito. Eu acrescentaria um pedido para vocês: fotografe, tá? Porque a partir da fotografia é mais fácil para você desenhar, ok? Então, fotografe primeiro, tá lá a foto no seu celular, e depois, olhando a sua foto, você pode, né, ocupar a mesa, digamos assim, e desenhar a sua obra, a sua vanita, tá? Essa é a tarefa dessa semana, que eu gostaria que vocês fizessem, e depois colocassem o desenho no caderno, ok? Muito bem? Então, eu vou interromper ali a página do livro, que nós vamos parar por aqui, e vamos falar, então, vamos antecipar o assunto da próxima aula, porque continuando na página seguinte do livro, nós temos aí arte e consumo na atualidade, tá? Mas aqui fala muito pouco, e eu gostaria de falar um pouco mais e de mostrar um pouco mais como isso vem sendo mostrado por diferentes artistas com diferentes materiais na atualidade. Aqui fala desse artista que faz esse grafite aí, aproveitando alguns elementos da própria parede, né, como esse poste aí, e ele fala aí, essa camiseta aí é de um supermercado, né, uma camiseta, parece uma camiseta, mas não é, é um saquinho de supermercado, né, do Reino Unido, da Inglaterra, e ele está aí fazendo uma obra criticando, né? Olha só o consumo, o supermercado como se fosse um ícone, né? Social, aí o respeito das duas pessoas aí, com a mão no peito, adorando essa bandeira aí, que é a bandeira que é uma sacolinha de supermercado. Bem interessante essa obra aí, desse artista que se chama Banksy. Esse artista, ele não é muito conhecido, não, mas ele tem obras, assim, ele não é muito conhecido no sentido de pesquisas, no que se refere à sua história. Ele é um jovem, né, e é interessante quando a gente pesquisa sobre ele, que tem obras suas e as pessoas tiveram a capacidade de tirar a parede
e leiloar o grafite dele. Olha só, certo? Então, se vocês pesquisarem um pouco mais sobre o Banksy, vocês vão entender um pouco mais da história dele. Mas ele não só faz uma crítica ao consumismo, mas ele faz uma crítica também à discriminação, à violência, enfim, às questões da sociedade contemporânea no Reino Unido, porque ele é um artista jovem, ok? E aí, então, nós vamos passar por PowerPoint, que nós vamos ver a seguir, ok? Vou interromper aqui. E vamos para o PowerPoint. Eu preparei para vocês. Nós começamos esse PowerPoint aí com uma poesia de Manuel de Barros. Manuel de Barros, um poeta brasileiro, nascido em 1916 e falecido em 2014, é muito importante. Então, nessa poesia, ele diz assim, a poesia chama Desobjeto. O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se havia incluído no chão e nem era uma pedra, um caramujo, um saco. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo um pouco dos seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram seu organismo, se é que um pente tem organismo. O fato é que o pente estava sem costelas. Não se poderia mais dizer que aquela coisa fora um pente ou um leque. As cores, a chifre, de que fora feito o pente, deram lugar a um esverdeado a musgo. Acho que os bichos do lugar mijaram muito naquele desobjeto. O fato é que o pente perdera sua personalidade. Olha que interessante. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino, que era esquerdo e tinha cacoete para poeta, justamente ele enxergara o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente, naquele estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. Muito bem. Essa poesia aí inspirou dois artistas mineiros a fazerem uma exposição, mas eu não consegui imagens dessa exposição que fosse interessante aqui para o PowerPoint. Então vamos passar a outros artistas que trabalham com objetos e dão a esses objetos uma nova função. E aí entra a arte, certo? Então, continuando. Olhem só essa obra. Essa obra é de Joana Vasconcelos, ela é uma artista portuguesa. Ela fez essa obra em 2009 e chamou essa obra de Marilyn. Marilyn é aquela atriz maravilhosa dos anos 60, que o Andy Warhol fez aquela obra que também se chamava Marilyn, com o retrato dela, certo? Então, retomando aí o tema do conhecido, né? A Marilyn, uma atriz extremamente conhecida e muito glamurosa. Então, essa artista Joana de Vasconcelos, em 2009, fez essa obra aí. Agora, olha que coisa mais interessante. Essa obra é toda feita com panelas inox. Ela tem um brilho que vocês não fazem ideia. Eu tive a oportunidade de ver essa obra em Paris, quando eu estive lá, numa exposição no Palácio de Versalhes. É uma obra de estontear, de tão linda que é. É um sapato maravilhoso, todo feito com panelas. Aqui, cadê? Aqui são as panelas, tá? Aqui são as tampas, né? E ela é enorme, o tamanho da mulher aqui em relação à obra, tá? Ela é bem grande. Então, e brilha. Então, mostra toda a luxúria, toda a riqueza, toda a beleza, né? O brilho, né? Desse objeto aí, que remete ao universo feminino. A Joana, ela gosta muito de trabalhar com elementos do universo feminino, tá? Então, essa obra aí, não, que panela, né? Hoje em dia os homens cozinham também, muito bem, né? Mas, enfim, ainda esse sapato é o universo feminino, ok? Temos aí uma outra obra de um brasileiro, tá?
se não me engano, Silvio Meirelles, eu não coloquei o nome dele aí, que trabalha com garrafas de Coca-Cola. E nessas garrafas de Coca-Cola, ele faz inscrições aqui, ó, tá? Nessas inscrições, ele coloca questões, né, do dia a dia, questões da sociedade, criticando aí uma série de coisas da sociedade brasileira. E interessante, né, porque vai mostrando também o consumo. A Coca-Cola, né, no ano que ela chegou ao Brasil e teve uma época de muito consumo de Coca-Cola, né, houve essa crítica aí em função da política dos Estados Unidos, enfim, pesquisar e conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais essa obra. O Ciro Meirelles, ele fez uma série de obras com garrafas de Coca-Cola, tá? Então, criticando aí as questões da nossa sociedade, não só no que significa, no que se refere ao consumismo, mas também à política, ok? Prestem atenção. Aí um outro artista, Maurício Mebicai, ele é do Congo, ele é africano, ele é um artista jovem, nasceu em 1974, relativamente jovem, e ele usa teclado, olha, isso aqui é um teclado de computador, tá? E outras peças, tá? Para expressar aí como é que o homem está, né, envolvido com essa tecnologia, consumido por essa tecnologia, e hoje em dia não consegue viver mais sem, assim como celular, tablets, enfim, e o computador. É um meio de comunicação? Sim, mas também é um meio onde que nós precisamos ter bastante critério, né? Porque entra em nossas casas uma série de informações através da informática, através dos celulares, através do computador, né? Que às vezes nos confundem e podem ser até perigosas. Enfim, ele faz uma alusão aí a esses elementos, né? Aqui ele colocou, não sei, parecem notas, né? Enfim. Essa obra aqui eu achei maravilhosa, eu não consegui identificar o nome do artista, mas achei ela muito legal na construção dela. Ele trabalha com a frigideira, ele dobra, ele põe um garfo, e são verdadeiras esculturas, né, com esse objeto. Aqui eu não tenho crítica nenhuma, tá, gente? É só estética, é só arte, é só beleza, um objeto do cotidiano, tá? Então, eu achei essa obra linda, 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 tá? Não tem crítica ao consumismo, não tem crítica à sociedade, é simplesmente um objeto usado de forma artística. Ele sai da sua função de ser um objeto para cozinhar para ser um objeto estético, tá? A partir da criação, da interferência, da criatividade do artista. Linda obra, amei essa obra. E aí temos o Vic Muniz, importantíssimo artista brasileiro, que tem um trabalho belíssimo. Todo o trabalho do Vic Muniz é a partir de conjuntos de objetos, de junção de elementos. Ele faz a sua obra com qualquer elemento, lógico, dentro dos seus projetos, né? E depois ele fotografa essa obra. Eu já devo ter falado para vocês em outra ocasião que ele fez uma obra da Jacqueline Kennedy com diamantes, né? Ele fez um retrato da Jacqueline Kennedy com diamantes. Maravilhoso. Essa obra que eu estou apresentando aqui para vocês, feita em 1971, foi quando ele nasceu, ele também é um artista bem jovem. Essa obra aí, ele fez com lixo, né? Objetos que vão para o lixo, que ele seleciona naturalmente, ele tem uma equipe para isso, e ele constrói obras maravilhosas no chão, certo? E depois ele fotografa. Então, essa obra aí é uma obra a partir de elementos do lixo. Observem aqui, tambores. Aqui tem uma pessoa, tá vendo? Ela está aí compondo a obra. Então, essa obra ele faz, ele sobe no andaime, né? Ele tem uma equipe que trabalha junto com ele,
Ele projeta uma imagem e depois dessa projeção, as pessoas que o auxiliam, aqui a pessoa que está o auxiliando, vai colocando os elementos à medida que ele vai solicitando para colocar. Então, nós temos aqui pneu, nós temos aqui coisas de interromper passagens, enfim. É uma série de elementos móveis, olha aqui uma escrivaninha, uma série de elementos que são descartados em lixos, em lixões, e ele faz essas obras. Ele também já fez obras com macarrão, enfim, com outros materiais. A materialidade dele é vastíssima, ele usa diferentes materiais dependendo da sua intenção artística. Essas obras são fotografadas e são vendidas em leilões, uma fortuna, tá? Ele fez um filme, né, um documentário, que ele trabalhou durante um tempo, um lixão, e chama O Extraordinário Lixo. Vocês vão ver esse filme, vocês podem baixar no YouTube, ok? É muito interessante porque ele leva a arte para as pessoas que trabalham em lixões, pessoas que não têm estudo, pessoas de baixíssima renda, né? E ele traz essas pessoas para o seu universo de criação artística, né? É muito bacana porque através da arte ele consegue mudar, né? Não digo financeiramente não, mas mudar a vida dessas pessoas, né? No que se refere à sua percepção, o seu olhar, né? E a valorização desses indivíduos. É um trabalho não só social, mas é um trabalho belíssimo que ele fez e gerou um filme, um documentário chamado Extraordinário Lixo. Por favor, assistam com a família de vocês, porque é muito bonito. A história é muito interessante, o documentário é muito bacana. Tá bom? Então, aí, Henrique Muniz, esse brasileiro fantástico. Temos aqui uma obra de uma artista chamada Beatriz Milhazes, que eu devo já ter falado em sala de aula para vocês. Beatriz Milhazes também trabalha com elementos colhidos, não todas as suas obras, mas essa aqui e outras, ela trabalha com embalagens de sacolinhas, embalagens de balas, de bombom, de chocolate, fazendo essa composição cheia de cores, né? Naturalmente que ela não tem ela não faz uma crítica ao consumismo, mas ela usa elementos, né, do dia a dia, né, geralmente de consumo, né, de chocolate, de bala, de sacolinha, de boutiques, enfim, e compõe as suas obras, tá? Ela tem um quê de pop art aí no seu colorido, porque ela usa cores intensas, assim como pop art, e usa também esses rótulos, esses elementos. Mas ela é uma artista contemporânea muito jovem também. Nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui. Essa obra se chama Liberty, foi criada em 2007 e trata-se de uma colagem sobre o papel com 1,35 m por 1,30 m. O trabalho reúne uma série de embalagens recortadas e sobrepostas. E ela pinta também, né? E chama a atenção o colorido das peças e também as já características esferas que povoam a obra de Beatriz Milhazes. Então, o seu trabalho é sempre com curvas, contracurvas, com círculos, com arabescos, com repetições. Algumas características da pop art estão presentes no trabalho dela. É um tropicalismo aqui, né? Essa coisa do colorido, do tropical, enfim. É uma obra com uma cara de Brasil mesmo. Enfim, é um trabalho maravilhoso, ela é uma jovem artista. E vamos falar do Arthur Bispo do Rosário. Esse artista é um artista que eu tenho um olhar para ele muito especial, porque é uma pessoa de origem humilde, trabalhou em navios, trabalhou em alfândega, enfim. E depois ele começou a ter umas crises de esquizofrenia, que é uma doença de origem neurológica, né? Uma loucura. E foi internado e passou o resto da sua vida internado numa instituição psiquiátrica. Muito bem. Arthur do Bispo, nessa instituição, coletava materiais, objetos. Todo objeto que ele achava, coletava, e ele criava obras belíssimas. Ele é considerado um grande artista com deficiência mental, né? Mas ele
quando começou quando a sua obra começou a ser conhecida, que ele passou a ser entrevistado nos seus momentos de lucidez, ele dizia, não, isso não é obra de arte, não sou artista, não. Isso aqui é porque eu recebi uma missão de contar a Deus as coisas aqui da Terra. Então, as suas obras, para ele, eram histórias que ele estava contando para Deus sobre a sua vida aqui na Terra. Enfim, ele nasceu em 1911, tem um erro aqui, tá? Botei um a mais e não vi, no Rio de Janeiro. Destaca-se por ter desenvolvido com objeto do cotidiano da instituição em que vivia internado uma produção em artes visuais reconhecida nacional e internacionalmente. Então, sua obra tem um valor belíssimo, importantíssimo, tá? Ele morreu pobre, naturalmente, nessa instituição aí, mas a sua obra ficou eternizada aí, e é belíssima. Nessa obra que eu trouxe aqui para vocês, é um conjunto de colheres, né? E ele tinha um capricho no trabalho dele. Uma coisa interessante, que eu falei sobre o Vespertino, é que ele desfiava as suas roupas, né? Desfiava, e com o fio do tecido, ele bordava. E ele tem um manto que é chamado manto do bispo, que é belíssimo. E ele bordava frases, ele bordava historinhas, figurinhas. É muito interessante também o bordado dele. Uma vez me ocorreu, né? Mas como agulha, né? Naturalmente que esse trabalho dele era supervisionado e era nos momentos que ele estava lúcido, não nos momentos que ele estava em crise de esquizofrenia. Então, tem um trabalho belíssimo. Se vocês pesquisarem Arthur Bispo do Rosário, vocês vão se encantar com o trabalho dele. Então, também não tem interesse nenhum aí de criticar nada, simplesmente ele dizia que ele estava contando a história dele, a história do que ele vivenciava para Deus. Era a intenção dele, né? E aí, terminamos aí as questões da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos retornar aí no livro, na página 62, então, falando um pouquinho mais sobre arte e consumo. Vocês podem assistir esse vídeo 2, 3 vezes, e é muito legal, porque aí vocês vão poder descobrir um pouco mais sobre cada um desses artistas, quem sabe descobrir outros e depois contar para mim, tá bom? Façam a tarefa aí das vanitas e sejam felizes. Um grande beijo e uma boa semana para vocês todos. Tchauzinho.